Eu falei sobre que eu só posso escrever o que eu apuro e checo, que a gente não recebe a informação e sai escrevendo, que eu tenho que confirmar, eu tenho que ter uma fonte, um órgão oficial, alguém que me dê respaldo para o que eu vou escrever, tá? Então, eu tenho que ter essa fonte oficial, alguém que me confirme aquela informação. Tá? E é importante ter mais de uma fonte, ter mais de um posicionamento. Eu devo ter documentos, ter vídeo, ter gravação, ter dado oficial, ter algo que legitime o meu texto. Principalmente quando eu estou escrevendo sobre temas mais relevantes, temas que envolvem instituições, órgãos, essas coisas. Aí a gente falou também sobre usar muitos recursos junto com o seu texto, que o seu texto não é só o que você escreve, vai além, é o que você agrega ao seu texto, que podem ser links, matérias relacionadas, outras coisas, mas também a foto, o cartaz, o banner, o convite, um vídeo, gráfico, tabela, mapa, um cronograma, uma linha do tempo, um edital, tudo que acrescente ao seu texto, que acrescente a sua informação. Porque, na verdade, a gente, quando escreve, a gente está contando uma história. Tudo que me ajude a contar essa história, a ilustrá-la, a passar bem a minha mensagem, ela é incorporada ao meu texto. E aí falei para vocês sobre a importância das fontes, né, de ter a sua lista de portais para você estar consultando todo dia, de ter Facebook, seguir os Facebook, seguir Instagram, ter muitos contatos, grupos de Zap. Aí a gente falei sobre grupo de Zap do 180, o grupo de Zap da cidade, grupo de Zap de portais de outras cidades, de regiões também. Aí falei sobre a importância da gente fazer a nossa lista de sites que a gente consulta todo dia, dependendo sobre o que você escreve. Eu escrevo sobre política, sobre esporte, cultura, eu escrevo sobre a minha cidade. Eu sou um blogueiro do interior e eu escrevo aqui sobre o sul do estado, sobre o norte. Então, eu tenho que ter as minhas fontes que são pertinentes com relação ao que eu escrevo. Eu escrevo sobre moda. Então, eu tenho que ter e agrupando sempre tudo que for pertinente àquilo que eu escrevo, que eu faço. Oi, alguém? Falou? Tem uma interferência aí? Ia falar não, né? Certo. Recomendei você salvar nos favoritos os sites que você acessa rotineiramente, que eles são fontes pertinentes. Então, salve sempre nos favoritos, ative as notificações. E aí, vou falar da atividade da aula passada, que foi a atividade que pedi para vocês contarem uma história de uma época, para entrevistar alguém que viveu esse período. Essa caixa está me atrapalhando. Escutar outras pessoas que viveram a mesma época, fazer um levantamento online sobre os dados, qual era a população, quem era o prefeito, governador, presidente, ver dados do IBGE sobre a época, quais os principais problemas, os costumes. E aí, gente, fui ler o material de vocês e foi muito legal. Olha, foi uma surpresa. Vi que muita gente fez a pesquisa direitinho, colocaram as fontes, fizeram entrevista, contaram histórias interessantes. Houve quem ensaiou uma diagramação. Teve gente que esqueceu o nome do entrevistado, teve quem não entrevistou ninguém, colocou dados, teve quem reproduziu uma matéria, né? Faltou colocar alguns dados para mim de onde era essa matéria. Então, tem uma atenção com essas coisas, de me dar todas as informações, porque quando a gente está escrevendo para o portal é uma coisa, que no caso, como era um trabalho, é importante dizer que você me dá algumas referências para que eu tenha todas as informações, tá? Alguns erros de ortografia, mas teve gente que fez um retrato mesmo da época, abordando as esferas nacional, estadual e municipal. Gostei demais do trabalho de vocês. Eu vi uns trabalhos com as histórias muito bem contadas, umas histórias originais, falaram de várias cidades, de diversas épocas, falaram sobre políticas, sobre história, causas sociais, economia, temas muito variados. E teve alguns assuntos que eram totalmente novos para mim, né, e para o grande público. Mas teve outros que eu já conhecia a história, só que eu vi uma nova perspectiva. E é isso que é legal no texto. É isso que faz a gente escrever e as pessoas querer ler o que a gente escreve. É quando você conta uma nova perspectiva, quando você vê sobre um viés que ninguém mais viu.
E teve uns trabalhos que trouxeram isso de uma forma muito interessante. Então, quero dar os parabéns para o pessoal que enviou o trabalho, porque gostei demais. Foi uma leitura agradável, foi muito bom ver que vocês se esforçaram, vocês fizeram a pesquisa, a entrevista. Gostei demais do resultado desse trabalho. Teve umas surpresas muito boas, tá? Fiquei muito feliz. Estão de parabéns. E aí vamos voltar, continuar, né? Falar sobre apuração. E aí eu pensei em começar por onde? E aí, explicando, pessoal, que às vezes eu falo muito, aquela aula que eu comecei com os conceitos, aí eu fiquei pensando, nossa, é importante também lembrar aos meninos que existe a divisão de editorias, porque eu falo muito disso. Ah, você tem que ter o material de acordo com o que você escreve, com o que te é pertinente. Então, a gente tem muitas editorias, e as editorias, importante dizer, elas mudam de acordo com o meio de comunicação, TV, jornal, revista, portal, rádio, e mudam também de acordo com o veículo. Não é todo portal que tem as mesmas editorias, não é toda TV que vai ter, nem todo programa. Muda muito de estrutura de veículo para veículo, tá? Mas, basicamente, a gente tem política, polícia, esporte, cidades, municípios, cultura, TV, classificados, coluna social, geral, economia, internacional. E aí pode algumas dessas não existir no veículo que vocês trabalhem ou que vocês acompanham sempre, e tem outras, e podem existir outras a mais. Vai depender muito de. Eu nem coloquei aí moda, por exemplo. Moda também pode ter uma editoria para isso. Então, variedades, entretenimento. Então, pode ter muitas outras, podem haver muitas outras e também com nomes diversos, às vezes nomes similares, nome que engloba, educação também. Então, vocês veem aqui agora mesmo eu comecei a lembrar de várias outras. Então, há uma infinidade de áreas. Por que eu estou falando disso? Porque você pode ter um blog voltado para um assunto específico, ou o seu blog pode ser amplo, tratar de várias coisas, e aí você pode dividir por vários assuntos. Como também não, então é muito relativo. Então, por isso que eu quis explicar para vocês, falar sobre as editorias, que varia muito. E é uma coisa que eu até falei, acho que na aula passada. Saber qual é meu objetivo, qual é o objetivo do meu texto, sobre o que eu vou escrever. Por isso que eu quis trazer isso das editorias, para vocês terem essa clareza. Qual é a editoria que eu escrevo, qual é o foco do meu blog. Meu blog é sobre o quê? Então, eu tenho que ter essa clareza na hora que eu vou escrever, tá? Então, o nosso trabalho, ele é descobrir o que está acontecendo e publicar a história. E são muitos os processos na produção da notícia. Vocês estão vendo que, para falar sobre como escrever, eu começo explicando para vocês sobre o que é a pauta, como é que a gente constrói a notícia. Agora, a gente está falando sobre como a gente faz a apuração. Então, uma série de coisas até a gente chegar nessa parte do sentar e escrever a matéria. Então, são muitos os processos, desde quando a gente está apurando, até escrever, até chegar lá na publicação. E conhecer todos esses processos vai facilitar o nosso trabalho. Por isso que é necessário a gente estar estudando isso aqui. Eu tenho que fazer todo esse trabalho. Recomendei para vocês na semana passada, né, aquele curso do Pedro Bial, na Conceria. E aí teve aula 1 gravada, aula 2 gravada, e ele estava fazendo uma live agora, começou 7h30, que é o encerramento desse curso gratuito, e anunciando o curso pago, né? E aí ele estava falando sobre isso, ele falava de que às vezes você pode escrever rápido ou escrever devagar, isso tanto faz. Mas o processo do pensar, ele tem que ser um pouco mais devagar, porque tem que ser uma coisa bem feita. É a questão do planejamento do que eu vou fazer. Então, por isso que a gente vai vendo todos esses passos para quando chego que eu vou escrever, eu conheço todo o processo e eu tenho clareza sobre o que eu estou fazendo. E vou, inclusive, aprofundar isso mais nessa aula. Vocês vão entender até o final da aula do que eu estou querendo falar. E aí, que a gente trabalha no online, é um fechamento constante. O que é isso?
Porque no jornal e na revista, nos impressos, tem um prazo. Eu tenho uma data, eu tenho o chamado deadline, a linha da morte. É o meu prazo. Eu tenho que entregar minha matéria todo dia até 17 horas, até 18 horas, até as 20 horas, até as 23 horas. Então, eu tenho que entregar a revista na gráfica todo dia 25. Então, minha coluna tem que chegar dia 20, eu tenho que ir para a diagramação dia 23 no máximo. Então, eu tenho prazo, eu tenho fechamentos. No online, não. O fechamento é constante, é toda hora, porque a todo momento a gente escreve, todo momento a gente produz material, tem sempre uma coisa acontecendo e no portal, chegando ali a notícia, é escrevendo, pega foto, vídeo e colocando no ar. Então é tudo muito rápido, é o tempo todo você está fechando. Eu não tenho um tempo, não vai ser só no dia seguinte. Meu tempo é o agora. Aí, até estava naquele livro da Cleide Floresta com a Lídia, mostrei para vocês nas duas últimas aulas. Então, naquele livro, elas falam muito, tipo, por exemplo, que a editoria de esportes é uma que trabalha bastante em fim de semana. Então, cada editoria, ela vai ter o seu time. Uma editoria de cultura tem muita pauta à noite, pauta fim de semana também. A editoria de política já normalmente não tem tanta pauta para final de semana, a não ser um período eleitoral, tem uma convenção, alguma coisa diferenciada. Mas, no geral, política, economia é no meio da semana. Então, cada editoria também vai ter o seu time de fechamento. E aí tem essa parte que eu coloquei sobre perguntar, observar, desconfiar. O que é isso, gente? É preciso desconfiar de tudo? Sim. Eu tenho que desconfiar de tudo. Desconfiar do quê, Isabel? O áudio está travando? Viu o Rafael aí falando que o áudio está travando? Tá ok para vocês, pessoal? Tchau, tchau, tchau. Tô vendo o pessoal respondendo que tá ok. Beleza, continuar. Bom, o que eu tô falando? Que é preciso desconfiar de tudo. Jornalistas, blogueiros, eles são chatos, porque eles são considerados pessoas que não acreditam em nada. Estão sempre pulsando nas coisas. É como se a gente não acreditasse naquilo que a pessoa falou. A pessoa manda uma mensagem, manda um e-mail, contando pra gente que aconteceu determinado fato. E a gente faz o quê? A gente faz perguntas para essa pessoa, ou a gente faz perguntas para outras pessoas. A gente vai atrás de saber se aquilo é aquilo mesmo, se aconteceu. Primeiro, se aconteceu. Segundo, se foi do jeito mesmo que a pessoa contou. E depois ouvir também a versão do outro lado, se envolve alguém. Então, a gente é aquela pessoa que está sempre como se fosse desconfiando, como se não acreditasse no que a pessoa diz, mas porque a gente precisa ter muita informação para escrever. É a desconfiança com que faz com que não deixemos de ouvir nenhum lado da história, tá? Então, é ela que faz isso. Que a gente esteja sempre procurando saber mais e conseguindo mais dados, mais detalhes, às vezes uma informação diferenciada. Por exemplo, estava lendo nos trabalhos de vocês e tinha um que falava sobre um assassinato. E aí falava sobre a perspectiva de uma moça da cidade que presenciou e tal. Isso é muito interessante, porque é uma perspectiva que não sei se saíram nos jornais à época, mas é uma perspectiva bem diferenciada e muito particular. E é isso que faz a diferença na notícia, você só noticiar o fato, o crime, você conseguir ouvir pessoas que presenciaram, que elas contem a sua narrativa, o que elas viram, o que elas sentiram. E dá uma nova cara para a matéria, tá? Dá um novo âmbito. E aí, coloquei aqui para vocês. Para escrever para o web é preciso as 3 características: curiosidade, capacidade de observação, desconfiar sempre os dados ao que é dito nas entrevistas. A curiosidade, gente, é para a gente fazer muitas perguntas, é para a gente estar sempre indo atrás de mais detalhes, é para não se contentar só com o que lhe é dito de cara, com o que lhe é dito de imediato.
para que a gente busque sempre algo mais. Eu tenho um documento, mas eu posso ter 2 documentos. Além desse documento, eu posso ter um áudio, um vídeo, eu posso ter uma entrevista. Então, a curiosidade faz com que a gente faça muitas perguntas e busque saber mais amplamente, não só um pontinho daquele assunto, mas tudo em volta. E a capacidade de observação, ela é útil quando você está entrevistando alguém, porque as pessoas não falam só com as palavras, elas falam com o olhar, com os trejeitos, com uma expressão, uma puxadinha de canto de boca, um sorrisinho, né? Toda a linguagem corporal. As pessoas falam com o seu ambiente, com a roupa e tudo mais. E mesmo quando eu vou para um evento, a uma palestra, seja uma coletiva, seja um evento num auditório, uma inauguração, eu tenho essa capacidade para estar observando tudo que está acontecendo em volta, para estar captando outras coisas, além da pauta inicial que eu vou fazer ali. Não, é uma entrega de ambulâncias para alguns hospitais do interior do estado. Mas que eu mais eu posso observar ali e estar tirando outras pautas, posso estar conversando com os diretores desses hospitais regionais e captando outras informações locais e estar produzindo mais matérias além disso. Então, é uma capacidade de observação que me leva além daquela pauta primária, da minha pauta inicial, tá? E o desconfiar, como eu estava falando para vocês, o desconfiar de tudo é da gente estar sempre, não só na questão do se certificar, mas de eu estar informado globalmente sobre o assunto de forma que eu possa escrever tranquilamente, com conhecimento de causa. E eu vou explicar por que isso mais à frente, tá? Aí, deixa eu afastar essa telinha que está me atrapalhando. Pronto. Como é que eu faço para diminuir essa desconfiança? Que eu estava falando aqui para vocês, é preciso desconfiar sempre, né? Os dados ao que é dito na entrevista. E como é que eu faço para diminuir essa desconfiança ao fazer a apuração de um fato jornalístico? A solução que trago para vocês é ouvir o maior número de pessoas. Não se contentar em ouvir apenas um entrevistado. Ter mais de um, ter mais de uma fonte. Ter mais de uma fonte, inclusive, é o tópico 3 aí, né? Ouvir o maior número de pessoas, ter mais de uma fonte, checar todas as informações, todas. Os números, gráficos, dados, a fala da pessoa, checar se foi aquilo mesmo. Tem alguns portais hoje que tem muito isso, além de estar checando se é fato ou fake, mas também checar os dados, às vezes que a pessoa diz na entrevista, e aí muitas vezes se descobre que a pessoa ou errou ou mentiu com relação àquele número que ela forneceu na entrevista. Então, daí vocês veem, tem essa importância de estar checando tudo que foi dito. Esses 3 passos aqui, vale para qualquer tipo de publicação. Matéria, reportagem especial, uma nota, para tudo que você vai fazer, independente de veículo. Ouvir muitas pessoas, checar as informações e ter mais de uma fonte, vale para tudo e vai ajudar você a construir o seu texto com muito mais segurança, porque você vai ter a tranquilidade de ter muitos dados. Quando você sentar ali para escrever, você vai ter muita informação. Ah, mas como é que eu vou selecionar, Isabel, se eu tiver informação demais? Eu tinha muito isso quando eu comecei a escrever. Às vezes eu tinha informação demais e eu ficava, meu Deus. Aí o texto ia ficar enorme, ia ficar 6 páginas de texto, e eu que gosto de escrever muito, então era loucura. Então, e muitas vezes o que o editor pedia? Um laudo e meia no máximo. E aí a gente tem que ter esse grande número de informações para a gente ter a serenidade na hora de selecionar o que vai usar e o que não vai usar na publicação. Até que eu coloquei isso mais adiante para vocês. Quanto mais curiosos formos, mais completo nosso texto fica, porque a gente vai ter mais elementos, mais detalhes. E às vezes a gente chega até além de aquilo que eu falei, a atividade da primeira semana, vocês lembram? De ler uma matéria em um portal e ler nos outros e ver no dia seguinte. E aí, quando a gente faz isso,
a gente vai observando que tem alguns portais que vão além. Tem portal que fica ali, não vamos chamar no feijão com arroz, no básicozinho da notícia, tananã, o boletim médico, o boletim de ocorrência, e tem outros que vão além, que trazem matérias, que trazem relatos de quem estava lá, que escuta um psicólogo, um delegado, um especialista, um grafologista. É uma série de pessoas que vêm somar para o que é o assunto que você está tratando. Então, isso que é o trazer a mais, é o enriquecer o seu texto. É o ir além. Ah, mas Isabel, essa matéria vai ficar muito grande. Ok, mas eu posso escrever outra matéria depois, só com esse meu extra, com essas informações que eu tenho a mais, que nenhum outro portal tem. Eu tenho que escrever ali a pauta quente naquele momento, o factual, tananã, tananã, um homem que acabou de ser assassinado com 5 tiros, não sei onde, assim, assado, a polícia investiga, ok. Mas aí eu posso ter depois um outro texto sobre quem era essa pessoa, de onde ela ia, para onde vinha, sua família, o que é que diz, os relatos. Eu posso ir sempre além, sempre ter mais detalhes. E eu só vou ter esses elementos quanto mais eu pesquisar, quanto mais eu checar as informações, quanto mais gente ouvir, quanto mais curioso eu for e mais gente tiver. Os 3 pontinhos. Curiosidade, a capacidade de observação e o desconfiar de tudo. E aí, quando a gente senta para escrever, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho todo o material que eu preciso, porque é outra coisa. Eu falei ainda há pouco para vocês da gente ter informação demais, mas também pode acontecer da gente ter informação de menos, e o que é pior. Só descobrir isso na hora que a gente senta em frente ao notebook para escrever o texto. E aí, o que é que eu vou fazer? O que é que acontece se eu deixei de pegar alguma informação? Como é que eu vou saber, Isabel, se eu tenho tudo que eu preciso para contar a minha história? Eu estava falando para vocês no início da aula, escrever é contar uma história. Quando eu estou fazendo uma matéria, uma nota para o meu blog, para o meu portal, eu estou contando uma história. O que a gente pode fazer é, durante a apuração, ir se certificando se eu tenho tudo. O que é que eu vou me perguntando sempre? Eu tenho que fazer uma boa pesquisa, então eu tenho que estar sempre checando se eu fiz isso. Eu vou me certificando. Fazer uma boa pesquisa. Eu posso fazer isso antes de ir para campo já, para ter essa lista. O que, é que eu vou escrever? Então, às vezes, dentro do carro, indo para o local onde eu vou fazer a matéria, mas eu tenho que fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Eu listo pontos conflitantes. Eu estou indo entrevistar a pessoa sobre um determinado assunto. E aí eu posso listar, eu já ver o que saiu na imprensa nos últimos dias sobre esse mesmo assunto. O que já foi dito sobre esse assunto. Quais são os pontos que divergem? Às vezes é a pessoa A, vamos dizer, um assassinato de uma pessoa. A pessoa A diz que foi isso, a pessoa B diz que foi aquilo. Então, eu tenho que listar os meus pontos conflitantes. Quais são, sobre o que as pessoas divergem quando se trata desse assunto. E fazer o máximo de perguntas. Eu tenho que fazer muitas perguntas, me preparar antes. Quando eu vou escrever, quando eu vou fazer a apuração ainda, antes de escrever, definir qual é o objetivo do meu texto. Eu tenho que saber se o que a minha matéria é. Ela é de serviço? Ela é de denúncia? Ela é um esclarecimento? Tenho que saber isso. E tenho que ir atrás de ouvir os outros lados, ouvir as outras versões. Se aquela matéria, todo mundo que é citado, eu tenho que ouvir os outros lados, saber as outras versões. E fazer esse balanço durante a apuração, antes de escrever, para ver se eu tenho todos os elementos. Porque quando a gente senta ali na frente do notebook, que vai escrever, e ali você descobre que está faltando alguma coisa, é bem mais complicado. Tem algumas alternativas? Tem, vou já falar para vocês disso. Mas tem também tem os prós e contras, tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu vi aí mensagem que tem as mãos levantadas, né? Deixa eu ver. Aqui, quem é que tá?
não tô vendo mais. Aí, deixa eu fechar aqui. Quem é que estava querendo fazer pergunta? Tem alguém querendo fazer pergunta? Porque agora disseram que pode fazer pergunta antes da gente encerrar. Ah, estavam mexendo, né? Vocês estavam mexendo, né? Testando as ferramentas, eu sei como é isso. Tá certo, vou voltar a compartilhar a tela para a gente continuar, tá bom? Então, vou postar isso aqui. Então, gente, eu tenho que minimizar a possibilidade de, na hora que eu sentar para escrever, é melhor eu ter material em excesso do que eu ter material faltando. Como eu estava falando para vocês, a forma de fazer isso é eu me certificar se eu tenho tudo para contar a história. Aí, antes, fazer um planejamento, fazer uma pesquisa sobre o assunto que eu vou escrever. Ah, é sobre um político que foi assassinado. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa de tudo sobre a vida dessa pessoa, a biografia, tudo que foi dito e tudo que cerca a história desse crime. Todos os pontos conflitantes, é o que diz a família, o que diz os colegas, os amigos, os colegas políticos, o que está dizendo a imprensa, tudo mais. Listar todos os pontos que têm sido falados. Fazer o máximo de perguntas, eu faço uma lista de perguntas e vejo o que surge também na hora, de acordo com o que eu for conversando com as pessoas, anotar tudo, saber qual é o objetivo do meu texto. Eu estou escrevendo uma matéria que é uma pauta quente, factual, que vai sair imediatamente, ou é uma reportagem especial com espaço para mais detalhes. Lembram que eu falei na aula passada? Eu tenho que saber qual é o espaço que eu tenho. Eu tenho 1.500 caracteres, 2.000 caracteres, uma página e meia. Eu tenho que saber o espaço que eu tenho e qual é o objetivo do meu texto. Eu vou escrever, não, é uma entrevista, vai ser a pergunta e a resposta. Não, é uma matéria sobre um novo espetáculo de dança que está chegando a Teresina. Eu tenho que saber sobre o que é, qual é o meu texto. É um texto de serviço, é uma denúncia, é um esclarecimento. Ouvir todos os lados, né? Ouvir quem é citado, especialmente quando se fala de matérias mais polêmicas, de denúncia, ouvir todos os lados, mas em outros casos também cabe. E fazer um balanço sempre durante a apuração. Eu já peguei tudo. É mais ou menos, meninos que já viajaram pelo 180 sabem como é, quando a gente está fazendo um relatório de viagem. Eu sei tudo que tem que ter lá no relatório de viagem, porque eu faço uma listinha. Aí, durante a cobertura, de vez em quando, eu dou uma olhada no relatório para ver. Eu já fiz as fotos, eu já tenho a foto do prefeito, eu já tenho esses dados, eu já peguei os telefones de todo mundo que está aqui. Então, eu fico o tempo todo checando lá no meu checklist para saber se eu fiz tudo que eu tinha que fazer, o meu basiquinho. Às vezes eu acabo vendo umas coisas além, e aí vem a minha capacidade de observação, é para isso, gente. Para ir além do que está ali no meu checklist, além do óbvio que eu tinha listado. Perceber algo novo que pode ser abordado, tá? Então, a curiosidade, a capacidade de observação são muito úteis aí, para a gente ir além. E aí, cadê minha canetinha? Eu me pergunto, eu tenho todo o material que preciso, né? Mesmo que o espaço pareça pequeno ou seja pequeno, a gente que trabalha em municípios com blogs de 800 caracteres, lá nos 180 pelo menos, eu tenho que me cercar de todas as informações para eu poder escrever a nota de forma completa, com conhecimento. Ah, Isabel, eu vou pegar um monte de informação, mas eu não tenho espaço para colocar tudo isso. Mas quanto mais bem informado sobre o assunto eu estiver, eu reduzo a possibilidade de eu me enganar sobre o assunto, de eu dar uma informação equivocada. E até eu preciso ter muitas informações para eu saber o que eu vou privilegiar, o que é mais importante. Porque às vezes se eu só conheço um lado aqui da história,
eu penso que isso aqui é o todo, que isso aqui é o mais importante. E às vezes tem outras coisas, e dessas coisas aparece um pontinho ali, que é relevante, que vai ser interessante para o público, que é o que vai me trazer muito acesso. Então, tem tudo isso. Então, pegue o máximo de informações necessárias para fazer o seu texto. Se eu não peguei tudo, eu posso ligar para a fonte? Posso. Mas eu tenho que ter o cuidado para não ficar ligando várias vezes para minha fonte perguntando coisas simples. Porque isso vai queimar meu filme. Por quê? Vai mostrar displicência. Eu estou falando de coisas simples, né? Mostra displicência, mostra falta de atenção, falta de cuidado com entrevistados. Pode queimar seu filme se você ficar ligando para perguntar besteira. Eu vou ligar para a pessoa para perguntar o partido dele? Não, né? Eu não preciso ligar para pessoas. Tem outros jeitos da gente descobrir. Mas se é um número, a pessoa em um momento da entrevista falou um número, quando mais na frente ele tocou no assunto de novo, aí ele deu outro número para a mesma coisa, isso eu tenho que ligar para a pessoa e perguntar, olha, estou vendo aqui a gravação e teve essa divergência, o senhor me ajuda aqui a entender a diferença desses números, eu que entendi errado, do que se trata mesmo? É o tipo da coisa que eu tenho que checar. Inclusive, isso é engraçado, quando eu comecei, estava vendo isso, eu lembrei muito. Eu não tinha o hábito de pegar o telefone do entrevistado. Eu entrevistava as pessoas em eventos, em algum acontecimento. Quando eu comecei como estagiária, eu ia acompanhando um repórter mais experiente que fazia para a TV e eu fazia o texto do portal. Eu não pegava o telefone, não tinha isso. Então, mas você imagina, quando eu ficava com uma dúvida sobre alguma coisa, era muito complicado. Tinha que chamar o editor, tinha que pedir ajuda. Depois eu fui aprendendo a pegar os telefones das pessoas. Mas ainda no início tinha muita vergonha, às vezes, de falar, de ligar, de perguntar. Então, eu passei a me esforçar mais para não ter esse buraco, para eu não ficar faltando uma informação. Eu prestava muita atenção como os outros jornalistas faziam, nas perguntas que eles faziam, eu gravava tudo, eu observava muito como é que os outros se posicionavam, porque no começo eu não sabia nem o que perguntar. Ficava lá só ouvindo. Os outros perguntavam e eu só gravava e depois sentava e escrevia minha matéria com as informações que tinham. Porque era novata, era iniciante, não tinha experiência, então estava em processo de aprendizado e estava aprendendo ali no dia a dia, na labuta no campo. Então, ter o máximo de informações ajuda muito e evita que você fique perguntando besteira para o entrevistado ou ligando depois para pedir uma informação que é básica, que é primordial. E às vezes a gente tem algumas histórias de repercussão, histórias polêmicas, denúncia. Quando eu tenho histórias as histórias de repercussão normalmente são as que trazem denúncia ou declarações bombásticas, declarações infelizes. E no caso desse tipo de notícia, né, as polêmicas ou as denúncias, você tem que se cercar de todas as garantias possíveis de que se trata de uma história verídica. Às vezes, tem uma denúncia, uma máquina do PAC foi usada de tal e tal forma, foi usada de forma errada em tal cidade. Aí a primeira coisa que o pessoal da gestão para se definir diz isso não é verdade. Isso não aconteceu, isso não foi assim, ou não estava lá pelo tempo que a oposição disse, uma série de coisas, né? Então, eu tenho que me certificar direitinho da história que eu vou contar, se é aquilo mesmo. Aí, tem 2 exemplos no livro lá da Cleide Floresta da Lígia. Eu até botei aí para... Ela fala que quando a gente vai escrever, a gente tem que ter essa noção de saber o que vai deixar de fora e o que vai entrar, né? Pela repercussão da história. Tenho que saber o que eu vou incluir na minha matéria e o que eu não vou incluir. Aí elas dão 2 exemplos. O primeiro era uma matéria sobre imóveis onde aconteceram crimes. Foi a Cleide Floresta que foi fazer essa pauta. E aí ela diz que, no primeiro, o imóvel estava alugado por uma empresa, onde ficavam pessoas de uma multinacional, e lá ficavam hospedadas pessoas que vinham de fora do Brasil. Quando estavam de passagem pelo Brasil, eles ficavam hospedados lá, né? Ok. No segundo, aí era uma família, eles sabiam do crime e não tinha problema nenhum. Eles viviam tranquilamente na casa onde tinha acontecido um crime,
não se importavam. Inclusive, era uma família toda que tinha sido morta. Eles, inclusive, posaram numa cama que tinha sido da família. A gente era uma pessoa muito de boa, né? Porque eu não conseguiria isso. Mas, enfim. Então, e aí no terceiro, ficou todo mundo. Quando ela falou que estava lá no local, que estava fazendo a matéria, que era um imóvel onde tinha acontecido um crime, o pessoal ficou todo mundo assustadíssimo. Aí pediram para ela não incluí-los na matéria, porque ia acabar com o negócio deles. O que era o negócio deles? Era um buffet de festas infantis. O buffet de festas infantis era no lugar onde tinha acontecido um crime. Nossa, é muito. Aí ela ficou naquela coisa: se incluía ou se não incluía isso na matéria. Aí ela voltou para a redação, conversou com a editora dela. A editora disse para ela incluir, que não tinha problema nenhum, tal. Mas ela, quando sentou para escrever, ela resolveu não tocar no assunto. E fez a matéria toda dela, falando dos outros e tal. Quando ela entregou para a editora dela também não se importou. Por quê? Não era uma coisa que fazia toda a diferença na matéria, que tinha um peso crucial. Era só um local a mais, um imóvel a mais, que ela queria saber se os imóveis tinham ficado estigmatizados por ser um local de crime. Tal. Então, isso não fazia grande diferença para a matéria. Ela até pensou nos acessos, pensou que podia dar um chama para a matéria ou não, mas ela acabou atendendo o pedido e não incluindo. Ela achou que não pesava. Tá? Já o segundo foi a Lígia. A pauta da Lígia era sobre acompanhar um dia de gerente, de um trainee de gerente no McDonald's. Essa é famosa. E ela conseguiu autorização para passar o dia lá, foi recebida pelo assessor de imprensa, conseguiu autorização para fotografar, tudo. E quando foi fazer a apuração, a matéria acabou se transformando numa denúncia sobre o sistema de trabalho, negativamente, tá? Falando mal sobre o sistema, sobre a abordagem e tudo mais, a forma como as pessoas trabalhavam lá no McDonald's. E ela fez a matéria. O assessor de imprensa ligou para ela e tal, enfim. Mas ela fez a matéria porque era uma coisa relevante, era uma denúncia sobre um sistema de trabalho e tudo, e ela pegou depoimento, funcionários, fotos, muitas histórias. O assessor de imprensa ficou se sentindo traído, porque ela fez essa matéria e tudo mais. Era uma matéria muito relevante e muito importante, e eles, né, ela fez a matéria e o editor dela autorizou e seguraram a onda da matéria. Então, eles, a pauta que a princípio era uma coisa e virou outra. Né? Então, e ela estava muito bem documentada, essa matéria, porque ela passou o dia lá dentro, conversando, entrevistando com as pessoas, gravando os depoimentos, fazendo fotos. Então, foi tudo. Ela estava muito bem fundamentada, a matéria dela. Essa história. Tem alguém no chat fazendo perguntas, essas coisas? Na hora de escrever. Na hora de escrever, a preparação faz toda a diferença. Seja. Tem que pesquisar a fundo sobre o assunto, para a gente ter. Quanto mais elementos você tiver sobre o assunto que irá escrever, mais facilmente vai saber o que usar e o que não é importante para sua nota. Eu já tinha começado a falar sobre isso, né? A coisa da curiosidade, da capacidade de observação e de desconfiar de tudo, e de eu ter muitos elementos, mais informações sobrando do que faltando. Então, por isso que a preparação faz toda a diferença. Aquilo que eu falei de fazer o meu roteiro, meu checklist, meu planejamento, sobre o que eu vou escrever, para quando eu for a campo apurar aquela informação, eu me certificar de que eu já peguei tudo que eu preciso para escrever o meu texto. Né? Então, quanto mais elementos eu tiver, eu vou ter mais tranquilidade para escrever. Eu vou estar falando sobre aquilo com propriedade de quem conhece a fundo o assunto. E aí entra outra questão. Muitas vezes, nem tudo que eu vou ter acesso, nem toda informação que eu vou ter acesso, eu vou publicar, porque eu tenho um espaço, eu tenho um tempo de rádio, de TV,
eu tenho um espaço para que eu posso usar. Vejo interações no chat. Gosta de dar entrevista, colocar, o Ricardo está dizendo que colocar na fala, né, do entrevistado na matéria, que acrescenta muito. Concordo, Ricardo, sempre recomendo. A gente chama de colocar aspas na nota, porque dá credibilidade. Além de ser uma coisa que mostra que você entrevistou alguém, dá credibilidade para o seu texto, quando você coloca a fala, coloca na boca da pessoa, né? É o que as aspas representam. E aí o Alves Jefferson fala sobre gravar o que o entrevistado fala. Sim, gravar é recomendadíssimo, é o ideal, é sempre gravar. Você sempre tem que gravar o seu texto, até porque se torna uma garantia sobre o que você escreve. Às vezes a pessoa depois diz que não falou aquilo, não falou daquele jeito, que você distorceu o que ela falou, e quando você grava, não. Você está tudo registrado, está tranquilo. Você tem que ter a gravação vai lhe ajudar na hora de escrever, a você não confiar só na sua memória, nem nas suas anotações, mas também vai lhe servir de respaldo e de garantia, especialmente quando há uma pauta polêmica que a pessoa depois pode se arrepender do que falou, às vezes ela falou ali no calor, na emoção, falou demais, e aí depois ela quer negar que falou aquilo. Então, a gravação te dá essa tranquilidade, essa segurança, tanto para escrever, como para provar caso ele reclame, como caso vire algo judicial, você está respaldado, plenamente respaldado pela sua gravação. O Sinaldo está perguntando se podemos mudar algo de errado em uma gravação, tipo um nome errado, alguma coisa que o entrevistado fala quando for transcrever. Pode. Existe uma regra do português que a gente usa, às vezes, quando você, a palavra lá, aí você coloca o sick. Com o sick, você quer dizer que... Mandei aí no chat. Aliás, não tá para todo mundo, pera. O sick é uma abreviação que quando você coloca na frente da palavra, quer dizer que você está transcrevendo igual a pessoa falou, que o erro foi dela e não seu que está escrevendo. Vamos dizer que foi, sei lá, água, sem acento. Ou qualquer outra palavra que a pessoa tenha, alguma coisa que a pessoa tenha pronunciado errado, uma palavra que a pessoa, ou quando mandou por escrito para você. Normalmente, se a pessoa me mandar por escrito, eu corrijo. Um acento, uma coisa assim, besteira. Se for uma coisa mais relevante, for realmente importante eu colocar do jeitinho que a pessoa falou, eu uso o SIC, entre parênteses, para indicar que foi que eu estou transcrevendo exatamente como a pessoa disse. Isso pode ser uma questão de pronúncia, né? Sim, Franciele. Você pode usar a linguagem coloquial do entrevistado? Sim. Se é o modo como a pessoa fala, eu transcrevo exatamente como ela fala. Se tiver alguma coisa que seja considerado errado, eu uso esse recurso do SIC para dizer. Mas sobre ele, o sinal está apertando, ela diz na gravação algo e você tenta mudar. Não. Isso aí considero totalmente errado, Sinaldo. Até eu falei disso na aula passada, sobre você ser fiel ao que o seu entrevistado diz, ser fiel à sua fonte. Porque quando você muda o que a pessoa diz, aquela pessoa passa a não confiar mais em você. Ah, mas Isabel, se ele tiver errado, eu só mudo se for algo relevante, eu peço autorização da pessoa. Olha, onde o senhor disse isso assim, eu posso colocar desse jeito aqui, tananã, tananã, ou um nome, como você está dizendo, um nome, errou o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, eu falo com a pessoa antes, se for uma coisa assim muito relevante, se for uma coisa que faça diferença,
É que depende do que a gente está escrevendo. A gente pode estar falando de uma pauta leve, mas se for uma pauta de política, uma pauta policial, uma coisa onde tem um peso, então eu tenho que ter esses cuidados. Dependendo do que seja, eu posso fazer uma correção ortográfica, uma correção ali da hora de algum equívoco, quando é uma coisa leve, que eu sei que está correta. Ele diz, porque quando a gente está aqui na cidade está em Monte Alegre e fala que está em Giboés, um equívoco, essa correção eu posso fazer. Mas se é uma coisa mais de peso, mas eu consulto a pessoa e mudo quando ela falou, ou eu uso o SIC. Coloco lá do jeito que ela disse e boto na frente, tá? Que eu transcrevi exatamente como a pessoa falou. Porque é o que está na gravação. Se a pessoa pedir na gravação, como o Geraldo está lembrando aí no chat, se a pessoa pedir a gravação, vai estar lá o jeito que ela falou. Então, né? Eu tenho que ser fiel ao que o entrevistado disse, mesmo se houver alguma coisa assim. Eu posso ter uma observação para depois uma correção ou usar isso. Mas eu sempre uso transcrever do jeito que a pessoa falou. E se for uma coisa que precise de uma correção, entrar em contato com ela. Isso aqui. Então, estava falando disso, da preparação. Quanto mais elementos tiver sobre o assunto que eu vou escrever, mais facilmente eu vou saber usar e saber o que é importante e o que não é, para minha nota, né? E quais são os pontos a considerar na hora de escrever? Como é que eu vou saber o que é que eu posso cortar do meu texto, o que eu posso usar? Eu estava falando para vocês esse exemplo das duas autoras, né, duas jornalistas, e que uma tirou o buffet infantil da história e a outra encarou trocar a matéria, que era uma pauta leve, sobre um dia de trainee, para uma pauta que virou uma denúncia trabalhista. Então, como é que eu vou saber? Os pontos que eu devo considerar. O que já foi dito por todo mundo sobre esse assunto que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo uma pauta sobre o River. Como é que foi o ano de 2019 para o River? Aí eu tenho que fazer a minha pesquisa. O que é que eu observo? O que é que todo mundo já disse sobre esse assunto? O que é que já foi dito por todo mundo sobre isso? O que é que obrigatoriamente toda matéria diz? A tecla, pá, 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 pá. Porque, dependendo do que seja, aí eu considero se eu vou nesse ponto também, se eu vou repetir isso, ou se eu posso excluir isso da minha matéria. Por quê? Porque já é um ponto batido, um ponto fechado, e eu quero dar outro foco. Eu tenho que ter conhecimento para fazer isso. O que é que foi negado sobre esse assunto em outras matérias? O que é que foi dito que eu... Às vezes, todo lugar estava dizendo uma coisa sobre o assunto. E aí, quando eu vou entrevistar a pessoa diz uma coisa diferente do que tem em todas as outras matérias. Eu tenho que ter essa atenção, eu tenho que estar por dentro desse assunto para que eu possa questioná-la mais sobre aquilo. Fazer ela falar, me dar mais detalhes sobre isso. Porque é um fato novo. Eu, de repente, estou ali com uma novidade. Se é uma matéria com um delegado. Antes ele sempre dizia que A tinha matado B, vamos dizer assim, vou ser bem básico. Aí, de repente, na minha entrevista, ele já disse que não, que é uma possibilidade de ter sido C. Opa, eu tenho um fato totalmente novo. Se não foi A que matou B, se foi C que matou B, eu estou diante de um fato totalmente novo, entendeu? Sendo bem basiquinho aqui, mas é isso. Eu tenho que saber tudo que está sendo dito sobre aquele assunto para eu saber quando eu estou diante de uma novidade. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E também, aí eu vou precisar saber, do mesmo jeito que eu preciso ter esse conhecimento para eu saber o que é importante, ele também é necessário para eu saber o que não faz diferença. O que é que eu posso excluir do meu texto? Porque, afinal, como eu falei, a gente vai pegar um monte de informação, vou ter uma pilha de dados aqui, e aí? Mas o que é que eu vou usar e o que é que eu não vou usar? Só eu tendo essa visão do todo, é que eu vou ter essa noção do que eu posso cortar no meu texto. Eu tenho 1.500 caracteres,
mas eu escrevi 2.000, vou ter que cortar 500. O que que eu corto? O que que eu mantenho? Então, só essa visão do todo, de saber o que é mais importante, o que é menos importante, é que vai me ajudar a saber o que é que faz diferença entre A ou não no meu texto. Então, o texto, a reportagem, ela é apenas um extrato da apuração feita. Eu não vou usar o todo. Eu não vou usar o todo no meu texto. Eu vou colher muito mais coisas do que eu vou acabar escrevendo. Algumas coisas vão se perder? Vão. Vai ter material que vai ficar ali sem uso. Mas tem coisas que depois eu posso aproveitar numa pauta futura, ou dali posso até partir para uma pauta na próxima semana. Às vezes é um factual, a pauta quente, taranã, e posso usar aquelas outras informações que eu consegui para fazer uma reportagem, né? Então, isso vai me trazer já um ponto de partida para uma coisa a mais. Eu lembro que a minha primeira capa de jornal, quando eu comecei a estagiar, eu trabalhei em portal, a fazer produção de TV e depois a gente tinha um jornal impresso. E eu lembro que eu consegui a primeira matéria que foi capa, minha primeira capa, porque eu tinha acompanhado o repórter de TV no assunto. E quando a editora-chefe estava discutindo o assunto com a editor-assistente, eu ouvi o assunto e eu fui lá perguntar: vou escrever sobre esse assunto, mas qual é a novidade? Qual é o novo enfoque? Aí eu acompanhei essa matéria aí. E eles olharam para mim: foi? Pois tu vai lá fazer. Eu fui e foi a capa do jornal semanal, e foi minha primeira capa. Então, o todo, o prestar atenção, porque se eu tivesse só acompanhado o repórter de TV, feito a minha matéria para o portal e pronto. Como o assunto ganhou uma grande proporção e a gente teve que escrever uma reportagem mais completa e essa foi para o jornal, eu acabei sendo escolhida para fazer a matéria pelo interesse, porque eu estava atenta, porque eu estava atenta às informações que a gente tinha pego da primeira vez, e tinha um substrato ali que ia render uma matéria nova, agora muito maior, né? E acabou sendo capa. Então, ter essa atenção para ficar ligado, para ter mais detalhes, que às vezes faz a diferença. Quem escreve elege o que considera melhor para incluir na nota. Especialmente no dia a dia, lá em municípios, que a gente tem, às vezes, um texto bem grande e nosso espaço de 800 caracteres para os nossos blogs do interior, a gente passa muito por isso. Às vezes, a gente tem que escolher o que inclui, né, e o que exclui da nota. Muitas vezes, a gente faz mais de uma. Hoje, teve uma programação do aniversário que o Sebastião separou em 3. Fez uma grande, principal, e depois uma para cada dia, um evento que vai ser em 3 dias. Então, a gente usa muito isso. Então, mas é numa outra matéria. Às vezes, a gente tem que fazer corte quando é para jornal. Jornal não tem isso, gente. Portal acaba cabendo muita coisa, mas quando você trabalha com jornal, não. A gente tem aquele espacinho lá e meu texto tem que caber lá. Se passar uma linha, eu tenho que cortar. Então, é muito isso. Então, eu tenho que ter essa noção sobre o que eu estou escrevendo para eu saber o que cortar. Eu tenho que ter essa clareza. Deixa eu fechar aqui minhas janelinhas. Pronto. Na hora de escrever, é importante destacar que para ter essa noção e saber distinguir o que é realmente importante, quem escreve tem que ter o hábito de ler. Ler jornais, revistas, portais. Já falei sobre isso na primeira aula e não custa repetir. Eu tanto tenho que ler sobre o assunto sobre o qual eu vou escrever, pesquisar sobre esse assunto para ter mais noção, mais conhecimento, mas também ter amplitude de visão. Ver como é que o estilo dos outros, ver como é que os outros fazem, para eu poder construir o meu texto melhor. E para eu ter uma visão de mundo melhor sobre o assunto. Quem lê pouco vai ter a qualidade do seu trabalho prejudicado. Por quê? Porque o seu vocabulário vai ser limitado. Porque vão faltar exemplos de como compor um texto e, às vezes, faltar conhecimento sobre um assunto.
Se você está escrevendo sobre um assunto e aparece um assunto que é ligado àquele, você não tem conhecimento sobre aquilo, vai ter que correr atrás ali, quando escreve na pressa, escrever a matéria para entregar logo, você ainda vai ter que estudar. Se você cria esse hábito de ler, de estar acompanhando tudo que acontece, e às vezes é uma pauta que você está na rua, aí você foi cobrir um assunto, de repente acontece um outro, aí você vai lá. Teve um acontecimento no lugar. Se você tem acompanhado o noticiário, já tem uma noção do que é aquilo, mas se você chegar lá e não sabe de nada, ainda tem que pedir ajuda de um assessor de imprensa, dos outros colegas que estão lá, os outros blogueiros que estiverem acompanhando, para te ajudar a se situar no que é aquilo. É ruim demais quando você chega no lugar e você não tem noção do que é que está acontecendo. Meu Deus, o que é isso aqui? O que é que está acontecendo? Então, se você tem uma noção de estar acompanhando ali os portais, jornal, TV, rádio, isso vai te ajudar a ter uma noçãozinha do que está acontecendo e não ficar tão perdido quando tiver que escrever sobre alguma coisa que você não domina tanto, mas se você souber pelo menos um pouquinho, não for um assunto totalmente novo para você, você já sai em vantagem com relação a quem estiver no ponto zero sobre aquele assunto. Você ganha. Sim, sim, Geraldo. Sempre fazer uma pesquisa antes, seja sobre o seu entrevistado, seja sobre o assunto, para você não ficar perdido. Então, tá acompanhando cotidianamente veículos de comunicação lhe ajuda bastante nesse processo. Eu até coloquei uma dica para vocês ver aqui, acho que daqui a pouco. Ainda falando sobre isso, de saber o que é importante, quando você escreve a nota, precisa ter conhecimento e segurança para saber também quando excluir alguém. Olha isso, gente. Às vezes a gente entrevista algumas pessoas e às vezes a pessoa não acrescenta nada. Ela fica em cima do mesmo, parece. Se a pessoa leu o mesmo que você leu, a mesma pesquisa que você fez e não te acrescenta nada. Outras vezes eu posso ter um entrevistado que não faz questão de ser compreensível. Ou a pessoa fala enrolado, ou ele fala muito rebuscado, a linguagem muito técnica e não ajuda a explicar para o público. O recomendado é que você tente conversar com a pessoa, explicar para ela, olha, eu preciso que a minha matéria seja clara, que qualquer pessoa que leia entenda o que o senhor está dizendo. Tem como o senhor explicar de uma forma que seja mais acessível para o meu público? Entendeu? Eu tenho que ser sincera com o entrevistado, porque senão eu não vou conseguir usar o que ele disse, vou ter que procurar outro especialista na área para me ajudar. Porque não adianta eu fazer ter um entrevistado que fala um negócio lá que nem eu entendo como é que eu vou escrever sobre aquilo, como é que eu vou explicar, contar aquela história para o meu leitor, se eu nem eu conseguir entender. Eu tenho que ter essa sinceridade com o entrevistado para que ele me ajude a tornar essa fala dele inteligível por todo mundo, tá? E a melhor fonte é aquele que se faz compreender, aquela pessoa que é mais didática, que vai me ajudar a fazer a mensagem chegar para o leitor. E não adianta, não tem como eu escrever uma coisa que ninguém entenda. Como assim? Quem vai continuar lendo meus textos? Esse texto e os outros no dia seguinte? Ninguém. Não vou ler mais esse blog aqui porque não entendo nada. Então, é sempre bom a gente procurar fontes que nos ajudem a tornar tudo mais fácil, tanto para a gente entender o assunto, como para a gente conseguir explicar para quem vai ler o nosso texto. E aí eu trouxe uma dica de site para vocês. Site muito bom, é o Jornal e Site, que é o Meio Mensagem. Tá? É meioemensagem.com.br. Lá tem, inclusive, como você clicar e baixar a edição impressa, o PDF. E tem a parte também de últimas notícias. Tem notícias
Tem tanto notícias diversas, como notícias da área de comunicação também. Você vê aí, ó, essa Covid-19, 48% do mercado prevê queda de publicidade. Tem não só notícias de âmbito geral, como notícias voltadas para a nossa área da comunicação, entendeu? Coisas que afetam a área de comunicação. Você vê aí esse exemplo aí, dessa da Covid, voltado para o mercado da publicidade. Então, a Meio Mensagem é uma leitura que eu recomendo demais para vocês. Inclusive, porque tem também blogs. Olha aí, alguns blogueiros. O Paulo Henrique Ferreira, ele coloca, não tem nome o blog, eles colocam os títulos da última post. Brand Publish para marcas que são fortes em seus segmentos. Data, performance, borboletas e pandemias. O propósito da sua empresa não vai salvar o mundo. O futuro dos cinemas em risco. 5 insights para sua marca prestar atenção. Preparando a volta. Cuidados, 5 cuidados para o empreendedor. Então, tem blogs também que vocês podem estar acompanhando para ver os exemplos, como é que o pessoal escreve lá, além de ter muitas pautas interessantes, tá? Meio mensagem para a área de comunicação e debates de assuntos em geral. Eu recomendo demais vocês acompanharem, tá? Ó, tem um espaçozinho de sessões especiais, eventos, mais edição semanal do jornal. Então, meioemensagem.com.br, tá, pessoal? E, aí eu trouxe um quiz. Vamos ver. Vocês vão respondendo pelo chat, tá? Vou compartilhar outra tela com vocês. Deixa eu mudar bem aqui. Pronto. Cadê? Está aqui. Ai, meu Deus, tem muita tela. Cadê? Aí, deixa eu abrir aqui o chat na lateral, para eu poder ver. Consegui. Vou diminuir aqui minha tela. Certo. Tô vendo aqui vocês já. Já estou lendo. Quais as características que quem escreve para blog deve ter, de acordo com o que falamos na aula? Minha janelinha sumiu. Dá um tempinho aí para vocês lerem e responderem no chat, tá? Digam no chat qual é a letra. E aí, o que vocês me dizem?
Eu não estou vendo nada. Eu não consigo botar no chat. Ah, agora que eu consegui ver o chat, gente. Não estava conseguindo. Ah, agora que eu consegui. Não estava conseguindo ver o chat de jeito nenhum. Vocês acreditam? Estava aparecendo um alerta para mim. Agora que eu estou vendo aqui. Vou passar aqui. Letra A, gente. A gente viu um painelzinho que eu montei. As 3 características que eu falei hoje para vocês, que quem escreve para blog, para web, deve ter é curiosidade, capacidade de observação e desconfiar sempre de tudo. Esse aqui de acreditar no entrevistado, a gente falou de desconfiar tudo. Não citar fontes, não, é errado, cita as fontes nesse caso, não é aquele outro tipo de caso de fonte. Não desconfiar de tudo é o oposto, eu falei que tem que desconfiar. Adaptar a fala do entrevistado não é porque era aquele sentido de você mudar a fala, que a gente acabou até discutindo, né? Falei com o Geraldo, com o Sinaldo, do adaptar. Então, acabou casando bem aí, aquilo que eu falei a gente não mexer na fala do entrevistado, botar um SIC ou falar com a pessoa para fazer a correção, se a gente observar que tem um erro. Então, vamos para a pergunta número 2. Estou vendo as respostas. Talvez eu estou acompanhando. E mais. Tá todo mundo indo de letra B. Todo mundo indo de letra B. Vamos lá. Tá certo, muito bem. Vocês prestaram atenção à aula. A sugestão para diminuir a desconfiança é fazer a apuração de um fato jornalístico, é ouvir o maior número de pessoas possível, checar todas as informações e ter mais de uma fonte. Muito bem, pessoal. Olha, vamos para a pergunta número 3. É a última. Poxa. Tô vendo as respostas. Tá vendo? Estamos indo de letra E. Eu vi uma dúvida, pessoal, ainda a maioria foi de letra E. Letra E. É fazer boa pesquisa, listar pontos conflitantes, fazer o máximo de perguntas, definir o objetivo do texto, ouvir os outros lados, fazer um balanço da apuração. São passos para quem escreve esse certificado que saber se tem todo o material de que precisa para contar a história. Tá? Esse negócio de que o blogueiro foi para a rua, que a matéria ganhará prêmios, checar se o texto tem qualidade, porque isso aqui é para fazer antes de escrever o texto, tá? Por isso que não é isso. Saber se fiz uma boa entrevista. Não, isso é até antes. Isso é referente à apuração. Fazer a boa pesquisa, listar os pontos conflitantes, fazer o máximo de perguntas. Você faz o seu checklistzinho
definir o objetivo do texto, ouvir os outros lados e fazer o balanço, tá? São os passos para a gente saber se tem todo o material que precisa para escrever o nosso texto. Gente pedindo mais. Hoje eu só fiz 3. Hoje foram só 3. Só para dar uma animada. Essa aqui, deixa eu voltar para o outro arquivo. Pronto, voltando para esse aqui. Aí eu trouxe para vocês dicas de livros. Primeiro deles, Jornalismo Digital, da Poliana Ferrari. Eita, por aqui. Esse mesmo aí que eu botei na foto. É uma dica legal, de que a gente fala sobre como escrever para a web. E aí ele vai trazer algumas coisas específicas sobre o jornalismo digital. Não tem um PDF dele, eu tenho o livro mesmo. Não lembro se ele tem PDF. Pode até pesquisar e me dizer. Eu não tenho, também não pesquisei esses dias. Eu peguei mesmo dos meus livros aqui, da minha biblioteca, foi o primeiro que eu queria mostrar para vocês. Ele é um livro dessa área. E eu recomendo a coleção toda da editora Contexto, porque ela tem também jornalismo esportivo e tem também o próximo, que é jornalismo cultural. Esse daqui porque é uma área que eu gosto. Eu já fui repórter da área de cultura, mas também eu usei na hora de fazer o meu TCC. Eu escrevi sobre jornalismo cultural. Não foi. Foi no meu TCC de jornalismo, eu usei, acho que usei também na minha pós em História do Brasil. Tinha a ver com essa época, como eu analisei um jornal da década de 70, tinha a ver. Mas é legal, aquilo que eu falei para vocês das editorias, quando você tem interesse por uma área, quando você escreve para uma área, então essa coleção da Contexto é muito temática, é muito prática, então são livros pequenos, uma leitura fácil, leitura agradável, então é uma leitura muito legal, muito agradável, que dá para a gente ler super rápido e bem diversificada. Vocês procurarem aí na internet, como vocês vão achar outras áreas. Eu me lembro que tem jornalismo esportivo, jornalismo diário, a parte do jornal mesmo, de impresso. Então, essa coleção ela é bem legal por isso. Eu tenho esses 2 aqui, tem mais um, mas eu não trouxe hoje por causa do tema, que é um tema que eu quero abordar no futuro, tá? Então, eu trouxe esses 2, mas vocês podem pesquisar sobre essa coleção da Editora Contexto, que vai ter muita temática legal nessa área e direcionando, às vezes, para o que é o seu tema de interesse. Então, quero me especializar sobre uma área. Eu, no início, acho que tem um sobre jornalismo científico. Eu, quando estava no jornalismo, achava que eu ia ser jornalista dessa área, mas acabei desistindo. E quando eu era estagiária, eu fui repórter de cultura. Aí, enfim, sempre me identifiquei muito com essa área. O que mais? É passar a atividade de casa para vocês, que gostei, como falei no início da aula, eu gostei muito do trabalho, deixa eu ver meu tempo. Tem um tempo. Eu gostei muito do trabalho que vocês fizeram essa semana, o pessoal que mandou a atividade está de parabéns, porque contaram histórias legais. Eu gosto muito de boas histórias, de histórias bem contadas, especialmente de histórias contadas de perspectivas novas, perspectivas diferentes. E teve uns textos que trouxeram grata surpresa para mim, pela forma como abordaram as temáticas. Eu gostei muito. Então, a nossa atividade dessa semana, você vai repetir a pesquisa da semana passada. Como assim? Vai ampliar, vai melhorar, ver alguma forma de tratar. O que mais que eu posso falar sobre esse assunto? Então, eu coloquei muitas opções, tá? A missão é ampliar as informações que você conseguiu sobre o tema. Pense que fontes você não consultou, que perguntas você não fez. Quem mais que você poder entrevistar? Saiu algum estudo ou uma pesquisa nova sobre o tema? Ou saiu uma coisa antiga? Eu acrescentei uma fala aqui, mas acho que foi no que eu vou mandar para vocês só sobre a atividade. Peraí.
eu compartilhar com vocês o outro arquivo. Cadê o outro arquivo? Acho que é esse. Não, não é esse. Esse é esse. Não. É que pode não ser o que eu acrescentei no outro. É se saiu algum estudo ou pesquisa nova sobre o tema, mas também pode ser alguma coisa antiga que você não abordou, que não deu tempo quando você estava fazendo a atividade, né? Você teve que concentrar o que você estava fazendo. Mas aí você pode ver se encontra alguma fonte a mais para ir a fundo no assunto, entendeu? Para ampliar. Pode ver se saiu alguma matéria nova sobre o mesmo assunto, algum livro novo. Teve gente que falou sobre alguns assuntos históricos, teve gente que falou sobre a fundação de Timon, teve gente que falou sobre um crime em José de Freitas, o assassinato de um prefeito. Então, nesse caso, não vai ter uma coisa nova, mas você pode ampliar ouvindo mais pessoas, ouvindo outros pontos de vista, tá? Tem uma nova perspectiva. Então, é ampliar. A atividade da semana passada, tem gente perguntando, peraí que tá aqui. Eu comentei os trabalhos no início da aula, eu coloquei aqui. Ó, a atividade da semana passada foi contar a história de uma época, entreviste alguém que viveu o período, escute outras pessoas que viveram a mesma época. Foi assim, você escolheu um determinado período para falar, você entrevista uma pessoa sobre aquele período. Teve gente, uma pessoa que falou sobre a virada do milênio, de 1999 para 2000, em Alto Longar. Teve gente que falou sobre o assassinato do prefeito José de Freitas. Teve gente que falou sobre a construção do estádio Albertão, sobre a perspectiva de uma pessoa que estava na obra. Teve textos sobre os últimos 3 anos para os LGBTQ+. Teve muita coisa interessante. Então, eles entrevistaram a pessoa e também fizeram pesquisas sobre quem era o prefeito na época, quem era o governador, quem era o presidente, colocaram o cenário nacional, falaram sobre quais os principais problemas da época, quais os costumes do período. Então, foi muito legal, porque os meninos entrevistaram alguém que falou sobre a época e fizeram uma pesquisa em sites nacionais e locais sobre o contexto. E mais, teve uma pessoa que falou sobre o plano Collor, teve uma pessoa que falou sobre o período da eleição do Lula, quais as perspectivas de 2 pessoas que viveram esse período. Então, foram textos bem legais, quando eu falei, escolha um período, entreviste alguém para falar sobre esse período e faça uma pesquisa. Aí o pessoal fez a pesquisa bem legal e trouxe o contexto. Muita gente pesquisou no site do IBGE para completar os dados sobre a cidade. Eu gostei bastante de que vocês foram bem dedicados a esse primeiro trabalho. Então, nesse trabalho, esse aqui foi o da semana passada, quem não estava ainda, não participou. Então, no dessa semana, vai ser ampliar isso. Você vai ter mais tempo. Tendo mais tempo, o que mais você faria? O que mais você perguntaria? Com quem mais falaria? Se a gente tivesse podendo sair, onde mais iria? Dar essa ampliada. Tanto você pode me falar o que mais você faria, como também já colocar. Às vezes você consegue mais alguém para entrevistar, consegue um dado novo sobre a sua primeira história. Então, é interessante. Tá, o Rafael está me dizendo que está na primeira aula. Eu mando as duas, Rafael, para você entender. E aí você faz o que os meninos vão estar ampliando, você faz pela primeira vez, entrevistar alguém e fazer pesquisa sobre essa época que a pessoa vai te contar. Então, é bem legal. Teve gente até que se ampliou na parte econômica e tudo, deu uma contextualizada legal, falou dos presidentes. Teve gente que falou sobre a época da ditadura. Vocês foram de uma gama assim, de assuntos que foi muito legal.
Eu gostei bastante. Alguém tem alguma pergunta ainda? Faltam 8 minutos. Tá, Rafael, meu nome é com S, viu? Sim, Diego, pode fazer como se fosse um complemento. A data para entrega vai ser a quarta-feira, tá? Não precisa entregar amanhã, não. É dia 27, quarta-feira, 18 horas. Tá? No máximo uma lauda. Coloque seu nome e sobrenome. Você vai enviar para o e-mail galaxyad.isabel@gmail.com. Eu vou mandar isso no grupo de WhatsApp, tá? Vou mandar o slide de hoje. Vou mandar essa atividade. Mando o quiz também para vocês, tá? Vocês mandem para o meu e-mail. Tá tudo direitinho aí na página. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem, porque sou eu mesmo que vou mandar lá no grupo. Qual tiver alguma dúvida, pode falar comigo lá ou no privado. Aí eu acho que eu não tinha colocado mais nada aqui, não. Tinha, não. Mas eu tenho uma anotação das coisas que eu tinha falado para vocês. Aí, eu tinha anotado aqui para eu lembrar de falar para vocês, de, por exemplo, algumas coisas. No caso, às vezes, quando a gente está na entrevista, a gente faz um roteiro para a entrevista, para pegar todas as informações, mas às vezes a pessoa diz alguma coisa ali no momento e a gente tem que pegar aquela deixa para. Desligar esse ar-condicionado que eu estou ficando sem voz. A gente tem que pegar a deixa que a pessoa fala no momento. Vou dar um exemplo simples. O entrevistado falar o nome de um povoado. Ora, já acontecia muitas vezes. Eu sentava para escrever, e aí eu escrevia do jeito que eu achava que era. Mas depois eu aprendi, e não é assim. Agora eu pergunto para a pessoa, como é que eu escrevo o nome? Porque às vezes tem uns nomes que são complicados, a gente tem nome que é simples, ok, mas tem nomes que são diferentes. Então, aprendi a perguntar, como é que escreve o nome correto dessa cidade? Como é que é o nome correto desse povoado, dessa localidade? Tá? Perguntar. E aí fazer perguntas complementares também, como qual é a distância da sede para o povoado, porque isso impacta muito. Se o prefeito está me falando que está fazendo a estrada, está fazendo, asfaltando a sede para aquela localidade, eu tenho que saber qual é a distância, eu vou saber quanto de asfalto, quantos quilômetros de asfalto, mas também isso vai me trazer. Vou sair bem daqui. Isso também vai me trazer outros dados, a relevância. Ora, se é um povoado que fica a 10 quilômetros da sede, a 30 quilômetros, a 50, quantas famílias moram nesse povoado? Então, tudo isso vão trazer elementos que vai complementar a minha nota. Ora, porque, imagina, faz toda a diferença se são 10 famílias ou se são 100 famílias que vão ser atendidas por essa obra. Se é uma unidade básica de saúde que o prefeito vai instalar, mas por que vai ter uma unidade básica de saúde? Quando eu vejo a distância, quando eu sei quantas famílias estão lá, aí eu vou ter essa noção ampliada. Por que ele está instalando essa unidade básica de saúde lá? Qual é o peso desse povoado? Às vezes a pessoa já diz logo, não, é no povoado tal, porque é o nosso maior povoado. Pois isso é uma informação legal que torna a minha nota mais interessante. O maior povoado do município vai ganhar uma unidade básica de saúde. Ah, tá. Mas ele é o maior por quê? População. Tá, mas quantas pessoas moram lá? Aí tudo isso já é uma pergunta a mais, que eu vou acrescentando. Se não estava na minha listinha já, eu acrescento para perguntar para a pessoa. Porque se torna uma informação relevante. Sim, Lucinaldo, vai que a comunidade produz alguma coisa, né? Pergunto isso também, pela relevância para eu estar noticiando. Tipo, lá em Baixa Grande do Ribeiro, tem povoados que ficam a 120 quilômetros da sede. Você imagina? Só essa distância aí já justifica qualquer coisa que o prefeito leve para instalar nesse povoado, tá? Gabriel, no texto que eu mando dizendo qual é a atividade, tem para qual e-mail você envia
tem a data e tem o horário, tá? Coloco tudo lá explicando para vocês. Sim, Lucinaldo, dá para fazer um gancho. Quando eu faço essas perguntas, eu vou tendo essa noção a mais e descobrindo mais coisas, pela quantidade, pela distância. Eu lembro de uma vez que me falaram que a obra era uma estrada que estava baixando um morro. Aí eu não entendia direito o que era aquilo para mim. Aí foram me explicar. Era um morro muito alto, era muito difícil para carros e animais passarem por esse morro, porque ele era muito inclinado. Então, era super complicado para passar por lugar. Era quase como passar por dentro de um rio, só que era um morro que era muito inclinado. E a obra era que o prefeito estavam passando a máquina e diminuindo essa inclinação, tornando mais viável para passar automóveis por lá. Gente, então essa era uma obra extremamente relevante para essas pessoas, porque possibilitava que elas passassem com mais facilidade do seu povoado para a sede do município. Às vezes é uma coisa que a gente, na nossa percepção do nosso mundo aqui, de asfalto e calçamento, que a gente não se toca, mas que para essas pessoas fazia toda a diferença. Então, eu tenho que ter esse cuidado de me colocar no lugar dos outros quando eu vou fazer todas as perguntas, para ter essa percepção. Nossa, mas por que essa obra é importante? Às vezes eu gosto muito de fazer essa pergunta, inclusive. O prefeito Mindy fala que ele comprou um carro para o Gatal, para os atendimentos, ou é uma unidade básica de saúde, é um asfalto, ou está calçando as ruas de tal bairro. Aí eu pergunto, prefeito, explica para a gente por que essa obra é importante. Aí ele vai me municiar desses dados, porque ela fica a tal distância, porque lá tem tantas pessoas, lá é o nosso maior, tem um maior número de habitantes, ou é o segundo maior, tudo mais. Oi, temos 1 minuto, existe um padrão de roteiro? Não entendi, Lucinaldo. Me explica melhor o que você está querendo saber, tá? Se não der tempo de responder hoje, eu te respondo. De entrevista, eu vou fazer uma aula só sobre entrevista, tá? Vou fazer uma aula sobre isso, sobre entrevista. Pode deixar. Gente, vou me despedindo. Obrigada pela presença de todos. Se quiserem ligar as câmeras para dar tchauzinho, eu vou adorar fazer um print de vocês. Tá? As câmeras estão liberadas para os meninos? Sim, as aulas ficam gravadas, Leonardo. Vai ser postado no YouTube da ABEP Piauí, e é enviado lá no grupo, tá bom? Vejo pessoas! Meninos, vou fazer um print, gente. Vocês sorriam. Cadê as câmeras? O Patrick ligou para vou fazer de novo. Pronto, fiz meu print. A Andressa ligou agora, olha. Pera, print de novo. Sebastião ligou. Olha. Agora o print. Pronto, foi. 10 horas. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite, Isabel. Até mais. Boa noite. Tchau.